Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 20. Efésios, capítulo 5, verso 20. Em tudo, é sobre isso que vamos refletir nessa noite. Diz assim a palavra de Deus, Efésios 5, verso 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Pai querido, continua a falar ao nosso coração e coloque em cada um de nós um coração grato. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Há uma necessidade de falar sobre gratidão nos dias de hoje. Se nos tempos bíblicos, no tempo de Jesus, 10 foram curados e só um voltou para agradecer, ou seja, 10% de pessoas gratas, no dia de hoje essa porcentagem talvez fosse maior, porque há uma enorme quantidade de pessoas querendo bênçãos, mas há uma porcentagem muito menor de pessoas gratas, gratos de coração, gratos por toda a vida, gratos de verdade. Mas quando vamos estudar a palavra de Deus, encontramos vários momentos em que a gratidão é colocada diante do Senhor. Nesse texto de Efésios capítulo 5, meus irmãos, temos uma expressão tão forte: dando sempre graças por tudo. E aqui faço uma pequena diferença na tradução, e quando vamos estudar um pouquinho os textos originais, esta palavra por tudo, ela pode ser interpretada de uma outra forma. A palavra por aí é uma preposição, ela pode ser traduzida como também acima de tudo, sobre tudo, e isso muda todo o sentido. Porque percebemos, meus irmãos, que muitas vezes pensamos que devemos ser gratos por tudo, mas a palavra de Deus diz, tanto aqui como lá em 1 Tessalonicenses, que somos gratos a Deus acima de tudo, acima das circunstâncias, acima das ocasiões, acima dos acontecimentos, em tudo dar graças. E isso, meus irmãos, é toda a diferença. Agradecer é bom, mas viver agradecido é melhor, disse um comentarista do passado, e é exatamente sobre isso que o texto trata. Agradecidos em tudo. Primeira coisa que precisamos lembrar é de agradecer. Disse outro autor: como é estranho que o Senhor tenha de insistir com aqueles que salvou do abismo, para que eles lhe demonstrem gratidão. Interessante isso. Deveria ser tão natural, tão fácil e tão simples agradecer. Deveria ser tão extraordinariamente natural a cada um de nós perceber o que está à nossa volta e sim sermos agradecidos. É porque parece que há uma tendência pecaminosa de sempre ir para baixo. É como que alguns aspectos de jornalismo em que a notícia catastrófica chama mais atenção. E muitas vezes no nosso meio parece que vemos só a situação mais negativa e o pior, e não lembramos de agradecer. É interessante que agradecer no sentido bíblico, ele mostra algumas coisas. Primeiro, é olhar em volta. Olhe em volta e veja a mão de Deus. Se você não pode ver a mão de Deus na sua volta, é porque há algo impedindo a sua vida disso. Olhe à sua volta e veja a mão de Deus. Olhe adiante, você pode ver todos os aspectos da vida, das pessoas, da igreja. Impressionante, olhe para a sua volta. Quando achávamos que a igreja os tempos iam fechar, as fronteiras se abriram para outros horizontes. Quando achávamos que tudo iria ser extremamente complicado, note como mudou. Olhe ao redor
e veja a obra de Deus, olhe ao redor e veja a salvação de Deus, olhe ao redor e reconheça o nosso Senhor. Às vezes basta olhar para o nascer do sol, ou um pôr do sol, basta olhar para o rosto de um irmão, basta olhar para a igreja, basta olhar e ver. Agradecer, olhar para si, e aqui devemos olhar para nós mesmos, a nossa própria vida, pela salvação, pela vida eterna, por você. E finalmente olhar para cima, nem início nem fim, só de ficar de mãos gratas ao nosso Deus, pelas bênçãos, e essas são fáceis de agradecer, pelas lutas, e essas são necessárias em agradecer, pelas vitórias que Deus nos concede e pelas derrotas que muitas vezes temos. Por isso, meus irmãos, cuidado. Ninguém diz: oh, como eu sou grato por ter câncer. Isso é bobagem. E o que o texto bíblico nos mostra é exatamente a perspectiva de Cristo a respeito disso. Somos gratos pela graça, pelo cuidado. Somos gratos quando somos ameaçados e Deus nos dá graça. Somos gratos em todo o tempo porque estamos nos braços de Deus. E diante das circunstâncias, dificuldades, ameaças, doenças, enfermidades, diante disso tudo, e nisso tudo, acima disso tudo, damos graças ao Senhor. Vamos tentar entender isso em 3 estudos de casos. O primeiro, pela perda de alguém querido, e é claro que lamentamos, é claro que sentimos a saudade, é claro que também intercedemos em favor dele, para que fosse curado. Mas de repente, não foi. E todos nós ou passamos ou passaremos por isso. Primeiro, porque neste tempo todos nós vamos morrer. Segundo, que muitas vezes não conseguimos entender, e não é fácil mesmo. E embora a gente ouça e ouvimos sempre, você não tem que perguntar o porquê, mas o para quê, mas a gente quer saber o porquê, e sofremos sim. É interessante que precisamos, no momento de luto, ser grato pela vida, ser grato em vida. Não se esqueça disso. Não espere chegar nos derradeiros finais. Gratos pelos momentos passados, gratos por tudo que passou, e agora grato porque o Senhor o levou. Eu não estou dizendo que é fácil, mas quando a gente pode olhar e agradecer pela vida, podemos entender a morte. Quando agradecemos em vida, ao chegar o dia, será apenas um até breve. Grato pelo não de Deus, pela oração não respondida, por um grande não que muitas vezes não entendemos. E meus irmãos, a grande dádiva que esperamos da oração é que Deus se dê a si mesmo em comunhão conosco, e o que mais vier é apenas secundário. Você sabe que a riqueza da oração não é você ouvir respostas, é você ouvir. Não é você receber, é você estar. A grandeza da oração que foi esquecida em nossos dias é estar na presença do Senhor, e isso por si só é suficiente para toda a vida e por toda a vida. Por isso,
Não se trata de ouvir sim ou não, se trata de poder estar tão perto de Deus, tão perto do Pai, e poder dizer obrigado. E o terceiro estudo de caso é sobre Cristo na cruz. Sobre Cristo na cruz. Foi Ricardo Barbosa que disse: qualquer um, diante das angústias da alma, oraria para que fossem aliviadas, curadas, redimidas. Jesus, no entanto, sabe para que veio, reconhece que não é Ele que determina a pauta das suas orações. Jesus na cruz, Ele não ora pedindo para descer dela. Jesus na cruz não ora agradecendo a cruz, mas Jesus ora: está consumado. Este é o princípio da gratidão, de cumprir a vontade de Deus, e Jesus sabia que estava ali cumprindo a vontade de Deus. E nós mesmos, quando estamos diante do Senhor e entendemos, meus irmãos, o princípio do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E cumprir a vontade de Deus, e fazer a vontade de Deus, e participar dela, sim, é motivo de gratidão. E se, claro, a cruz foi dolorida, sim, maior ainda é a nossa gratidão ao Senhor pelo sofrimento de Jesus por nós na cruz. O que nos leva a um segundo entendimento desse texto: não apenas agradecer, mas ser e viver agradecido. E isso é diferente. Há, claro, posturas e posturas de pessoas. Há aquelas que vivem murmurando, essas são insuportáveis, ninguém gosta disso. Aqueles que vivem de desastre em desastre. Há outros que são movidos por problemas. Mas é claro, há os alegres, os satisfeitos, aqueles que estão tanto na presença de Deus, que sem dúvida nenhuma transmitem na sua vida a graça e a glória de Deus. Mas viver agradecido é um presente que o Senhor Deus nos deu para viver. Quanto mais eu me aproximo dele e da sua palavra, mais eu tenho o que agradecer. Quanto mais eu ando com Deus, mais eu tenho que agradecer. Eu fico sempre pensando em Enoque, que andava com Deus. Que coração grato, que vida! Isso não é um ato isolado, meus irmãos, é um estilo de vida, é uma forma de viver. Note que em 1 Tessalonicenses 5, nos seus versículos finais, nós encontramos o que chamamos de tríade da vida espiritual. Muitos querem ter uma vida espiritual abundante. Vamos ao texto de 1 Tessalonicenses 5 e você vai encontrar isso. 3 afirmações muito simples: regozijai-vos sempre, ou seja, vivam alegres. Orai sem cessar, como um crente deve fazer. E finalmente, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Termina assim o texto. E para que a vida seja um eterno agradecer do Senhor. Regozijai-vos sempre nos remete à alegria da vida. Orai sem cessar é dever de todo crente estar na presença do Senhor. E em tudo dá graças. É saber, meus irmãos, que nas circunstâncias e nas lutas, nas lágrimas e na alegria, eu sei que o meu Redentor vive, como Jó pôde dizer. Eu sei que a minha esperança está no Senhor, como todos nós podemos ver e ouvir.
Ou podemos citar 2 Coríntios 4, 17 e 18, que diz: porque esta nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem eternas. É interessante que para viver agradecido, estamos com os pés no chão, mas com os olhos na eternidade. A resposta para uma vida agradecida é vislumbrar a eternidade desde já. E então as dificuldades desse tempo, as enfermidades pelas quais passamos, as privações, os acontecimentos, o que estava fora dos nossos planos muda de perspectiva e até se tornam secundários. Porque eu sei, não apenas que o meu Redentor vive, eu posso vê-lo na eternidade e eu estou indo para lá. E nesta jornada sigo ao meu Senhor. Certo autor disse que temos poucas oportunidades para agradecer. Na realidade, nós temos apenas uma, que é agora. Agora. O salmista, em vários salmos, está desesperado para agradecer a Deus. Os escritores sagrados são gratos em todas as circunstâncias, por palavras, por ações, pela própria vida. A vida de crentes e cristãos ao redor do mundo testemunham o que Deus fez e continua fazendo, e por isso são gratos. E mesmo quando estivermos passando pelo vale da sombra da morte, ainda assim agradecer, porque Ele é o nosso Senhor. E se hoje que aqui estamos neste mundo tenebroso, no meio de uma pandemia global, diante de situações de crises e tantas outras coisas indescritivelmente ruins, podemos parar, podemos respirar, podemos olhar para o céu e agradecer, e viver agradecido, porque chegará o dia em que estaremos face a face com o nosso Senhor e podermos dizer: obrigado. Vamos ficar de pé e vamos cantar.